Fala, beleza? Esse é o terceiro vídeo de uma série e nele eu vou te explicar como criar o primeiro endpoint REST com Spring Boot. É bem tranquilo e a gente vai colocar tudo isso em prática, vamos ver todos os detalhes necessários, vamos aplicar os conceitos e ver na prática como criar um endpoint REST e utilizá-lo para integrar aplicações. Perfeito? Então vamos colocar a mão no código. Mas antes da gente continuar, vamos comentar um pouco sobre a classe Startup e como essa classe funciona. Aqui a gente tem o @Spring Boot Application. Esse código, pessoal, é o ponto de entrada de uma aplicação Spring Boot. A annotation @Spring Boot Application combina três funcionalidades importantes. Ela marca a classe como a configuração do Spring, habilita a configuração automática e ativa a varredura de componentes no pacote e subpacotes onde ela está localizada. A classe Startup contém o método main, que chama o Spring Application Run, recebendo o startup.class e args como parâmetros, e isso inicializa o contexto da aplicação. Configura automaticamente os componentes necessários com base nas dependências do projeto e, se for o caso, ele sobe um servidor embutido como o Tomcat ou o Jet. No nosso caso, a gente está usando o modo padrão, então vai subir um servidor Tomcat. E esse processo inclui detectar controllers, serviços, repositórios e qualquer outros bins que a aplicação precise para funcionar. Quando executado, o código prepara a aplicação para receber requisições ou realizar tarefas específicas dependendo do tipo de projeto e das dependências configuradas. É uma estrutura básica, mas é bem poderosa porque ela simplifica o processo de desenvolvimento, eliminando várias configurações manuais complexas. Agora que a gente já falou sobre ela, a gente vai criar o modelo que a gente vai retornar para os nossos usuários. E o que a gente vai retornar para os nossos usuários? A gente vai retornar um JSON com dois atributos. A gente vai ter um ID e também vamos ter um content. E esse content vai dizer a saudação, que vai ser um greeting. Então, para isso, a gente vai clicar com o direito sobre o pacote BR com Erudio, New, Package, e a gente já vai começar a estruturar o nosso projeto em pacotes, para poder ficar bem organizado o nosso código. E a gente vai criar o pacote Model, onde ficam os modelos de dados. Os modelos representam os objetos que serão retornados para o cliente que irão trafegar pela rede. Vamos clicar com o direito sobre esse cara, New, Java Class, e a gente vai chamar essa classe de Greeting. E essa classe vai ser do tipo Record. Ok, Public Record Greeting. E esse cara vai receber dois parâmetros, long ID e string content. Perfeito. Então já foi criado o record. Agora a gente vai partir para a próxima etapa da implementação. Isso aqui é um objeto bem simples. A gente poderia usar um Pojo para fazer isso, ou um plain Java Object. Mas como é bem simples, a gente pode usar esse recurso do record, que é bem mais tranquilo e atende ao que a gente precisa. Ok, agora a gente vai partir para a implementação do controller em si. Vamos clicar com o direito sobre BR com Erudio, New, Package. Vamos chamar esse cara de Controllers. Enter. Dentro de Controllers, a gente vai criar o Greeting Controller. New, Java Class, Greeting Controller. Ok, Greeting Controller criado. Para que ele seja reconhecido como um controller REST, a gente precisa adicionar uma annotation chamada @RESTController. Para a gente entender como funciona essa REST Controller, ela é uma abstração. Quando o Spring surgiu, era muito comum você usar aplicações de Spring para servir páginas, por exemplo, páginas TimeLeaf. E aí passaram a usar também para servir aplicações REST com JSON, XML ou o que fosse. E aí usavam-se duas annotations.
E a hash controller veio para ser uma abstração para essas duas annotations. Ela é um alias para controller, que servia tanto para servir páginas como XML, como JavaScript, ou o que fosse necessário para a página retornar. E você colocava também um response body quando você queria servir JSON ou XML. Assim ele conseguia separar o que era REST e o que era páginas. E na prática, essa annotation aqui, hash controller, é uma abstração sobre essas duas outras annotations. Então, se você olhar aqui, alias for, isso existe desde o Spring 4, Spring Framework no caso, né? Não é Spring Boot 4, é Spring 4. Spring Framework 4, melhor dizendo. Então, adicionar um @hash controller é o mesmo que adicionar essas duas annotations aqui. Eu posso fazer exatamente isso, colocando as duas annotations aqui, que vai funcionar. Mas provavelmente a ideia já vai me sugerir trocar isso daqui. Vamos ver aqui. Não, não me sugeriu. Mas enfim, a maneira mais inteligente de fazer isso hoje é dessa maneira aqui. Ok, definido o greeting controller, agora vamos definir o nosso método responsável por retornar a saudação ou o greeting. E para isso é bem simples, a gente precisa adicionar um método aqui. Vai retornar um greeting chamado greeting e aqui ele recebe os parâmetros. Ok. E é isso, agora a gente vai ajustar as informações desse cara. Para que ele seja reconhecido como um método exposto via HTTP, a gente precisa adicionar um @requestMapping. Ok, existe uma solução mais inteligente para o request mapping, mas a gente vai usar essa aqui por alguns instantes, por algumas aulas, para você se acostumar, porque provavelmente você vai dar manutenção em legado e você vai precisar lidar com esse cara aqui, beleza? Então tem alternativas melhores, mas a gente vai entender primeiro como provavelmente você vai encontrar em projetos com versões anteriores do Spring Boot. Ok, definido o request mapping e a gente vai definir o nome do endpoint, que vai ser greeting. Ok, aqui falta uma barra greeting e era isso. Esse cara, pessoal, vai retornar um new greeting, mas antes a gente vai definir aqui também um template private static final string chamado template igual, e aqui eu passo o que vai ser esse template. Esse template vai dizer um hello world, hello, vírgula, percentual, s, exclamação. Então, onde está esse s aqui, a gente vai substituir pelo valor que a gente vai enviar como parâmetro através da nossa requisição HTTP. Só que para passar esse parâmetro, a gente precisa fazer uma mudança aqui para receber o parâmetro. Na prática, pessoal, vai ser uma URL da seguinte maneira. A gente vai receber a URL assim. Então, a gente vai ter aqui localhost 8080/greeting, e aí ele chega até esse cara. E agora a gente vai passar como query param, como a gente viu lá nas aulas teóricas. Se você não assistiu, eu recomendo você assistir, porque você vai aproveitar melhor as informações das aulas dessa e das próximas aulas. E aqui a gente passa como query param o name, recebendo Leandro. Perfeito, aqui também precisa de um outro cara, porque o nosso objeto greeting tem um ID e tem o conteúdo a gente já vai setar através daquele template. E o que ainda falta é o ID, a gente vai gerar um ID automaticamente. Então, como a gente não acessa banco, a gente vai mocar esse ID. Private final atomic long, essa sugestão aqui mesmo, chamado counter, que vai ser igual a um new atomic long. Agora a gente já pode retornar o resultado, né? Return new greeting. E esse cara recebe dois parâmetros. O primeiro é o ID, então counter.increment and get, isso vai mocar o ID.
A cada requisição ele vai incrementar e vai retornar um valor maior. E em seguida a gente vai passar um string format .format recebendo o template como primeiro parâmetro e como segundo parâmetro ele vai receber esse name aqui que a gente ainda não definiu. Então, name, ele vai reclamar, evidentemente. Provavelmente, se a gente clicar aqui, ele vai sugerir criar a variável name como parâmetro, né? A gente vai adicionar ela como parâmetro. Refactor. Ok, não vai ser do tipo object, vai ser do tipo string. Isso aqui já funciona, se uma aplicação Java chamar esse método greeting aqui, ele já vai retornar a resposta, mas se uma requisição vier via HTTP, ele não vai conseguir ler esses parâmetros aqui, o parâmetro name. Para ler esse parâmetro, a gente precisa adicionar uma annotation específica chamada @requestParam. Terceira opção aqui. E essa requestParam recebe dois parâmetros. Na verdade, ela recebe um e o outro é opcional. A gente vai adicionar primeiro um value. E o valor do value vai ser name, o nome do parâmetro. Então, se eu tivesse mais parâmetros, eu colocaria aqui também. E ela vai ter um default value. Então, quando não especificar, ela vai retornar um valor padrão. E esse valor padrão é um Hello World. Perfeito. Então, vamos executar a aplicação e vamos ver isso aqui em ação. Ok. Se a gente olhar aqui, tem todos os logs do Spring Boot, do processo de inicialização do Spring Boot. A gente vai ver mais detalhadamente sobre logs em uma sessão futura. Mas, por enquanto, o que está acontecendo? Ele está inicializando a classe Startup usando o Java 21. Não tem nenhum profile setado, então ele usou o profile default. O DevTools inicializou com a propriedade default. Se eu quiser desabilitar, eu tenho que setar essa propriedade como false aqui no Application YAML. Para modificar as informações de log, eu posso mexer nas propriedades log level. Isso aqui a gente vai ver em uma sessão futura, como eu já comentei. O Tomcat, que é o servidor embarcado que a gente está usando para servir a nossa aplicação através do HTTP, foi inicializado na porta 80. Aqui ele está inicializando o serviço Tomcat, startando o Servlet Engine do Apache Tomcat 10, inicializando o Web Application Context, inicializando o root Web Application Context, levou 1100 milissegundos. E subiu o Live Reload na porta 35729 e o Tomcat subiu na porta 8080 no Context Path no root. Isso levou 2 segundos para subir. Basicamente é isso. Nossa aplicação está em execução. Posso voltar o log ao normal aqui e podemos ir até o navegador. Localhost 8080 greeting. Enter. E aí está o Hello World e o ID gerado automaticamente. Se eu executar refreshes aqui, ele vai incrementando esse ID para mim. E aqui eu posso passar o parâmetro. Então eu passo aqui name igual Erudio, por exemplo. E ele vai substituir o Word, que é o default value, por Erudio. Ou pode ser também Leandro. E aí está. Ah, Leandro, não está formatando desse jeito aqui na minha máquina. Não está formatando porque você não está usando um plugin que faz essa formatação. No caso, é o plugin JSONview. Vou clicar aqui sobre ele. Options. E aqui está o JSONview. Eu vou desmarcar esse cara e você provavelmente está vendo aí dessa maneira aqui. Beleza? Para voltar ao normal, eu habilito ele novamente e você instala esse plugin JSONview, que vai ficar da mesma maneira que você está vendo aqui. Perfeito, agora vamos entender direito o que está acontecendo, né? Como ele está achando esses parâmetros. Vou só reduzir um pouquinho o zoom aqui,
para a gente conseguir entender tudo em detalhes. Eu creio que você provavelmente já entendeu o que aconteceu aqui, né? Através do greeting, ele achou esse método aqui, esse request mapping. Através do parâmetro name, ele conseguiu, e eu acabei fechando o cara aqui, eu posso mostrar, mas sem clicar. Beleza, então através desse name, ele identificou o request parent e setou o parâmetro Leandro no atributo do tipo string chamado name. E aí ele conseguiu recuperar o valor da variável. Quando eu não setei, como é esse caso agora, ele retornou Word. Por quê? Ele chegou aqui, fez a requisição, veio no barra greeting, não tinha nenhum parâmetro, então a string name ficou nula. Então ele setou o default value, que é Word. E aí funcionou. Beleza, pessoal? Então é isso. Fala, Dev, beleza? Você está pronto para dar o próximo grande passo da sua carreira e conquistar o emprego dos seus sonhos? Seja bem-vindo ao mais completo e atualizado curso de Spring Boot da plataforma. Um treinamento de alto nível que já ajudou milhares de alunos a se destacarem no mercado. São mais de 50 horas de conteúdo prático, cobrindo tudo o que você precisa para desenvolver aplicações profissionais e disputar as melhores oportunidades no mercado de tecnologia. Imagine dominar uma stack poderosa e estar preparado para desafios reais do desenvolvimento moderno. Aqui você vai aprender do zero ao avançado, construindo uma API RESTful completa com Java, Spring Boot, Spring Data, Postman, segurança com Spring Security, Docker, Kubernetes, Maven, relatórios com Jasper Reports, React, ChatGPT, DevOps, Continuous Integration e Deployment com GitHub Actions, AWS, Google Cloud e muito mais. E sabe o que torna tudo isso ainda mais incrível? Essa é a mesma stack utilizada por empresas do grupo Maang, como Meta, Amazon, Apple, Netflix, Nvidia e Google. Ou seja, você estará aprendendo com uma base sólida e alinhada com as maiores referências do setor. Sabe o que isso significa? Você estará preparado para atuar como um desenvolvedor altamente qualificado, disputado pelas melhores empresas. E por falar nisso, profissionais que dominam essa stack ganham entre 6 e 30 mil reais no Brasil e no mínimo 5 mil dólares nos Estados Unidos. Já imaginou o impacto que isso pode ter na sua vida? Agora me diga uma coisa, você embarcaria em um avião que nunca foi testado? Testar aplicações é essencial e nós vamos te ensinar a maneira certa de fazer isso. Do básico aos testes avançados. Você aprenderá testes unitários e de integração com JUnit 5, Mockito, REST Assured e Test Containers, garantindo que o seu código seja robusto e confiável. O nosso foco nesse curso é código limpo, estruturado e seguindo os melhores padrões da indústria, para que você se torne um profissional diferenciado. Mas não para por aí. Aqui você aprende de verdade. O curso conta com exercícios desafiadores, guias escritos para revisão e um suporte ativo na plataforma, onde eu estarei à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Na Erudio, temos orgulho de ajudar desenvolvedores a conquistarem empregos em grandes empresas de tecnologia, transformando carreiras por meio do ensino de qualidade. E para quem não me conhece, eu sou autor de outros cursos aqui na plataforma e já estou com mais de 50 mil alunos. Meu compromisso é garantir que você tenha acesso a um aprendizado de qualidade e realmente aplicável no mercado. Não precisa ter experiência, seja você um iniciante total ou alguém que já tem contato com o desenvolvimento. Esse curso foi feito para todos os níveis, atendendo desde quem nunca criou um web service até aqueles que já conhecem Spring Boot, Java ou até mesmo outras tecnologias como Ruby on Rails, Python e ASP.NET. E sabe o que é melhor? Além de todo esse conteúdo, ao final do curso você recebe um certificado de conclusão da Udemy que pode ser um diferencial para conseguir uma promoção ou uma nova oportunidade de trabalho. E o risco? Zero!
A Udemy oferece garantia de reembolso de 30 dias. Se por qualquer motivo você sentir que o curso não é para você, pode pedir seu dinheiro de volta sem burocracia e sem ressentimentos. Agora com você, as melhores oportunidades são para aqueles que agem primeiro. Não perca tempo e venha aprender comigo no curso Spring Boot 2025. Seu futuro começa agora. A gente se vê na primeira aula.